Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, programa Opinião, sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Como vai? Vai bem? Está no ar, então, Opinião. Hoje vamos voltar a falar aí de segurança preventiva, não é? E mais especialmente aquelas ligadas ao Corpo de Bombeiros Militar. Aqui a gente sempre tem aberto espaço para esse tipo de informação, julgando serem informações úteis e muito úteis, que eventualmente você, né, vai que você possa vir a precisar, e se precisar, espero que não precise, né? Mas se precisar, lá estará o seu conhecimento, porque você assistiu no programa Opinião. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar está aqui, que é o Paulo César Crivelli. Ele é adjunto, né? Diretor adjunto de segurança contra incêndios e pânicos do Corpo de Bombeiros. Algumas dúvidas assim que a gente precisa estar batendo, martelando, que você precisa saber. Por isso que a gente está aqui para dirimi-las com alguém que é do ramo, que vai te instruir, que vai te informar. Aliás, se tem alguma pergunta, já vou dizendo, ó, 99932-2529 é o WhatsApp do Opinião. Mande uma pergunta por texto, alguma sugestão, enfim, e interaja conosco ao vivo aqui no Opinião desta sexta. Lourenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que está acompanhando já o programa Opinião pela internet também, não é? Muito obrigado pelo carinho da companhia no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação imensurável ter você aqui, noite a noite, sempre das 7h30 às 7h40, agora por conta deste horário obrigatório da propaganda eleitoral, estamos começando um pouquinho mais tarde, mas logo terá passada essa fase aí, a gente retoma o horário das 7h30. Tenente-coronel Paulo Sérgio Crivelli, primeira vez estando aqui no Opinião, não é? O Corpo de Bombeiros já teve representantes outros aqui, inclusive o próprio comandante do Corpo de Bombeiros, mas é bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo. Igualmente. Eu já vou lhe perguntando, rapaz, porque olha só, essa diretoria a qual o senhor compõe, como diretor adjunto, não é? Ela abrange que tipo de situações, por exemplo, até para que as pessoas possam entender melhor o seu cargo? Primeiramente, boa noite a todos. Nossa função, basicamente, é cuidar da parte de segurança contra incêndio e pânico em edificações e locais de risco. O que isso quer dizer? Nós cuidamos da parte dos sistemas preventivos, que é sistema de extintores, iluminação de emergência, sinalização de rotas de fuga. Nós cobramos também a parte da quantidade e tamanho das portas para permitir que as pessoas consigam evacuar uma edificação em segurança. Uhum. E aí nós estamos falando de extintores, estamos falando de que outros equipamentos de segurança, porque ali, além dos extintores, tem outros tipos de equipamentos e itens que são observados pelo Corpo de Bombeiros, por essa diretoria, por exemplo. Na verdade, existe uma grande gama de sistemas. As pessoas, na verdade, os sistemas existem, elas nem sabem que existem. A exemplo desse estúdio aqui mesmo, ele tem um sistema de sinalização de saída de emergência ali, que eu consigo ver ali bem na saída a placa. Ela tem um sistema de controle de material de acabamento e revestimento. O que é isso? São as normas, né? Os revestimentos das paredes, piso e teto, existe uma norma que define que tipo de material que você pode usar, proibindo materiais altamente combustíveis, justamente para tentar inibir o início de um incêndio ou até mesmo reduzir a propagação dele. Antes de passar para o Lourenberg aqui, a fiação, por exemplo, não é? Que bom que nosso estúdio está adequado, viu, Lourenberg? Você viu que está tudo certinho aqui, que nem ele falou aqui, já tem ali sinalização, né? Está tudo certinho, viu? A questão da fiação, tem lugares, especialmente os mais antigos, onde a fiação, idem, é antiga também, não é? Esse é um item também verificado pela diretoria? Toda vez que nós fazemos uma vistoria para a renovação do alvará de segurança contra incêndio,
é exigido um laudo de inspeção das instalações elétricas, porque a grande maioria dos incêndios ocorrem justamente por problemas elétricos. Então, toda vez que nós fazemos vistoria, exigimos que a pessoa contrate um técnico eletricista ou um engenheiro eletricista para fazer inspeção dessas instalações, para ter certeza que a qualidade das instalações está adequada às normas. Professor. Diretor e diretor adjunto, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo a primeira vez no nosso programa, mas espero mesmo que será a primeira de muitas que virão. Obrigado. Diretor, eu tenho aqui um trecho que eu peguei num trabalho cujo título é o seguinte: Segurança contra o incêndio em edificações históricas. Eu peguei um trecho desse trabalho porque é apropriado pela nossa conversa. Nós temos aqui prédios históricos, nós temos o arquivo público, que é cheio de papéis, nós temos bibliotecas, que é cheio de livros. Quer dizer, então o trecho que eu peguei, e se não for adequado, o senhor, por favor, me corrija sempre. Então, esse trabalho foi escrito em Belo Horizonte pelo capitão do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, Márcio Gustavo Guerra. E esse trecho diz o seguinte, entre aspas: Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais descreve que o responsável técnico deverá projetar os extintores nas áreas onde não houver presença de elementos artísticos, ou seja, sem interferir na praticidade das obras, define de forma obrigatória a utilização de extintores de gás inerte para o local que esteja guardando acervos artísticos protegidos e ambiente de edificações que obrigam acervos documentais. Autoriza o uso de unidades extintoras mais compactadas e da utilização sobre rodas. Utilização sobre rodas, eu confesso que eu fiquei meio perdido aqui nessa última frase, mas aí o senhor, por favor, nos ajude. E aí a minha pergunta para a reflexão do senhor: esse procedimento, essa normatização, ela é igual a cada um dos estados brasileiros, ou ela muda em cada estado brasileiro, ou nós não temos ainda uma padronização dessa normatização no país por inteiro? Primeiro, obrigado pela pergunta. Com relação ao último trecho que você falou que ficou confuso, é porque existe dois tipos de extintores. Os extintores portáteis, que normalmente é o que a gente vê pendurado nas paredes, e existe o extintor sobre rodas, que não é tão comum, mas você muito provavelmente vai encontrar ele principalmente em postos de combustíveis, que são extintores muito pesados para você carregar ele manualmente, que são extintores de 75 quilos, 100 quilos, então a pessoa não consegue transportar, por isso que ele é de roda. Com relação à questão das bibliotecas, museus, nosso maior agente extintor que é utilizado é a água, basicamente é água. Seja num extintor de água, num extintor de espuma, num sistema de hidrante, num sistema de chuveiro automático, é tudo água. Agora, documentos históricos, obras de arte não podem receber água. Se eu molhar esse material, eu vou perder todo ele, vou destruir tudo. Então, praticamente a pessoa fica num dilema, ou destrói pelo fogo ou destrói pela água. Então, existem métodos alternativos para esses casos. Por exemplo, cita aí um método alternativo que não seja água e nem fogo. Temos os extintores de pó químico seco, mas o mais recomendado para essas áreas são os extintores de CO2 ou gases inertes. Existem alguns sistemas que são tão arrojados que eles têm um sistema próprio para inundar o local inteiro de gás, para ter certeza que não vai destruir nenhum material. Então, assim, é um gás inerte, ele
né, inofensivo para nós, mas ele consegue extinguir o fogo sem causar danos ao material ali preservado. Então, se eu entendi direito, me perdoe a minha intromissão, no arquivo público que nós temos aqui na Getúlio Vargas, nas bibliotecas dentro das universidades, esse é o recomendado para cada uma dessas repartições. É isso que eu estou entendendo? Correto. Na verdade, exatamente. O foco deles é trabalhar com extintores à base de CO2, que é o comumente utilizado. Com relação à normativa que você citou, atualmente cada estado tem sua própria normativa. Só que nós temos a Liga Nacional dos Bombeiros, a Ligabom, que dentro dessa Ligabom existe um Comitê Nacional de Segurança contra Incêndio, que está trabalhando justamente para padronizar essas normas em nível nacional. Tá. Você falou em extintor, aí me veio à cabeça aqui os extintores veiculares, né? Que não existe mais a obrigatoriedade. Só que eu infelizmente já tive a oportunidade de ver acidentes nos quais os veículos, geralmente dos dois veículos, no caso de um acidente envolvendo dois veículos, aquele mais antigo ter maior prejuízo, né? E ali, pela não obrigatoriedade, não havia o extintor. Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Porque eu já vi também muitas situações do extintor salvar vidas, né? No caso de incêndio. Eu particularmente recomendo, né? Assim, o extintor veicular. Isso, o extintor veicular. Ele não é obrigatório, mas ele não é proibido. Uhum. Se você procurar, você encontra para comprar esse tipo de extintor. E esse extintor em específico, ele é um extintor bem versátil, porque normalmente os extintores trabalham somente somente uma classe de incêndio, que é incêndio em material sólido, como essa mesa, ou então em líquidos inflamáveis, como gasolina, ou então em material energizado, que é, por exemplo, um transformador. Esse extintor tem um pó específico que ele combate incêndio nas três classes de material. É o pó químico que o senhor falou. É o pó químico, só que existe o pó químico BC, que é para líquidos e material energizado, e existe o pó ABC, que é esse pó do extintor veicular, que ele combate o incêndio classe A, que é em material sólido, classe B, que é em líquidos inflamáveis, e a classe C, que é em material energizado. Entendi. Eu tenho o meu lá, aliás, tem que ver a validade dele. Não adianta ter se não tiver com validade ok, né? Tem que dar uma olhadinha lá na validade, porque às vezes nem para mim propriamente pode perceber aí um acidente aí, a pessoa não tem, você tem ali o extintor, você já vai lá, já ajuda a salvar, né? E material e a parte física das pessoas também, né? Física e toda a estrutura do veículo também. Então é importante ter. Lorenberg, tem uma curtinha aí para a gente encerrar o bloco, não? Muito rapidamente, diretor, o extintor portátil, eu tenho a impressão que ele é o mais utilizado. Qual é o caso que ele não pode ser utilizado? Qual que é o portátil? Portátil é esse que nós temos aqui? Não, esse que nós temos aqui, sim, não é? É o que vocês têm aqui, é o que é pendurado na parede. Uhum. Na verdade, não existe uma restrição com relação ao uso dele, nesse caso em específico, mas assim, ele é recomendado para início de incêndio, ou seja, o incêndio começou, está pequeno, você usa o extintor. Se esse incêndio começar a se propagar e ficar muito grande, o extintor não vai dar vazão, ele não vai ser o suficiente para apagar aquele fogo. Então, por isso que daí ele já não é tão recomendado assim. Talvez seja o caso de você utilizar um sistema mais robusto, como um sistema de hidrantes, por exemplo. Pois é, mas aí eu não posso encerrar o bloco sem te fazer, emendando nesse questionamento do Lorenberg e na sua resposta. E aí, o que o cara faz? Eu tenho um extintor que não é suficiente. Eu evacuo, não é? Eu saio de onde eu estou, com a minha família, com a turma toda, ou eu vou procurar um outro método para tentar, ainda no início do incêndio, contê-lo? Você pode tentar combater com o extintor. Não conseguiu combater o extintor, abandona a área, pega a sua família.
a prioridade é a vida, acima de tudo. Então, abandona, mesmo que porventura cause danos à estrutura, ou danifique a edificação, ou até perca a edificação como um todo, o importante é as vidas que estão lá dentro. Ok. Olha só, vamos para o primeiro intervalo comercial desta noite. Você está assistindo ao programa Opinião, hoje entrevistando aqui o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Paulo César Crivelli, diretor adjunto dessa diretoria importantíssima aí de segurança contra incêndios e pânicos do Bombeiros Militar. Opinião dá um tempo e volta já já. Ok, a gente retoma aqui o programa Opinião, hoje falando sobre segurança em edifícios, principalmente, não é, nas situações envolvendo incêndios e pânicos, com o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Paulo César Crivelli. Antes de seguirmos aqui com a entrevista, vamos aos destaques do GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, fiscalização da Prefeitura de Cuiabá embargou uma obra ao lado da escadaria do Beco Alto, no centro histórico, poucos metros aí da Praça da Mandioca, sob a suspeita de prática de garimpagem. Olha só, a área está toda escavada e caminhões de areia foram flagrados, deixando o local durante a noite e madrugada. Ao menos outros 4 imóveis da região estão com o chão escavado. Reportagem do Gazeta Digital acompanhou na manhã desta sexta 14 a ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que encontrou o local revirado. Conforme o secretário Leovaldo Salles, muitas denúncias chegaram até o órgão, que passou a investigar a situação. Abre aspas para o Salles. A denúncia de uma obra sem alvará de construção, acompanhamento de responsável técnico, licença da Prefeitura, ou seja, não tem legalidade, fecha aspas aí, para a fala do Leovaldo Salles. No local, sabe-se que atuam ao menos 10 trabalhadores que foram cooptados pelo centro, mesmo grande parte vive em situação de rua. Está no Gazeta Digital, como também essa outra aí, ó. O governador Mauro Mendes, do União Brasil, negou ter assinado a carta em defesa da democracia e em apoio aos ex-presidentes da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e do secretário Davi Alcolumbre, e do Senado, do senador, né, então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, hoje apenas senador, né, que em 2020 eles receberam ataques por parte do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e sua equipe econômica, por debaterem medidas para mitigar os efeitos econômicos da crise gerada pela pandemia. A informação, no entanto, não vai de encontro com o documento divulgado pelo Fórum Nacional dos Governadores, que mostra o nome de Mendes entre os 19 governantes que apoiaram a manifestação. Abre aspas. Essa informação que eu assinei essa carta nesse ano, ela não procede, disse durante entrevista ao canal do site Metrópolis no YouTube nesta sexta-feira. Na carta em questão, governadores contestaram as declarações do presidente e ressaltam que consideram, aspas, fundamental superar nossas eventuais diferenças através do esforço do diálogo democrático e desprovido de vaidade, fecha aspas. Do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Essa negativa do Mauro Mendes aí tá meio que não está combinando com
com outra informação aí que o GD acabou apurando, Lorenberg. Você acredita mais em quem aí? No que ele está falando aqui agora ou... Veja, Paulo e amigo telespectador, veja, a assinatura dessa carta, se não me falha a memória, tem uns 2 meses. Tem uns 2 meses. Veja, não tem sentido e não tem o porquê trazê-la agora, nesse exato momento, uma vez que o governador foi reeleito, e muito bem reeleito, na disputa ao governo do Estado. Então, não tem sentido. E também não tem sentido porque, pelo que eu sei, ele assinou de fato a manifestação. Se ele assinou de fato a manifestação, veja, lá naquela época eu constatei que ele era um dos governadores que havia assinado. Ora, assinar ou não assinar não tem a menor importância hoje. Se ele assinou, ele vai dizer, eu assinei e acabou. Que mal há nisso? Se tivesse arrependido, ó, eu assinei, mas não... Mas hoje eu discordo, se fosse hoje, chegasse hoje para mim, eu discordo. Então, quer dizer, a frase do governador não é a melhor frase que possa ter sido dada por ele, em especial com a votação expressiva que ele conseguiu de mais de 1.100.000 votos. É o que eu não estou entendendo, a importância desse assunto agora. Pois não tem sentido nenhum. Não tem sentido, já passou isso. Retomemos aqui a entrevista desta noite aqui com Paulo César Crivelli, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar. Hoje, tenente-coronel, temos aqui no estado, aqui em Cuiabá principalmente, não é? Muitos edifícios e alguns bem antigos e tem os mais novos também. Como é que está a estrutura da sua diretoria e do Corpo de Bombeiros como um todo? Já pergunto sempre isso aqui, como veio com o comandante-geral, já perguntei também, mas especialmente na sua diretoria, como que é para... Porque tem alguns prédios que são muito mais altos, tem promessas de prédios, edifícios aí, com andares superiores a 30 andares, não é? Que, teoricamente, né, dificultaria o trabalho de eventuais alarmes ou urgências e emergências. Como é que está isso hoje? Como é que vocês trabalham essa situação hoje em relação aos edifícios mais altos aí, onde não tem escada mais giro, tem que ter Qual que é a estratégia aí? Na verdade, as edificações, todas essas edificações, elas já têm que ter um sistema de fuga já implementado dentro da edificação, independente de ter escada mais giros ou ter uma plataforma mecânica. Você tem que evacuar ela. Ou, geralmente é por uma escada que é protegida contra o fogo, ou então uma rampa que também é protegida pelo fogo. Em alguns casos específicos, por exemplo, edifícios muito altos, além das escadas e rampas, nós exigimos outros sistemas, que é, por exemplo, o sistema de elevador de emergência. Normalmente não se pode utilizar um elevador durante um incêndio, porque o primeiro ato que o Corpo de Bombeiros vai fazer quando chegar na edificação é cortar a energia. Cortando a energia, o elevador para, a pessoa fica presa dentro do elevador. Isso se a energia já não parar de funcionar antes do Corpo de Bombeiros chegar. Então, esse elevador de emergência ele já é projetado para funcionar independente do sistema de energia principal do prédio. Ele é protegido para não entrar fumaça dentro do poço do elevador e as pessoas evacuarem. Mas não tem todos os prédios, só se for os novos, né? Esse elevador sobressalente aí de emergência. Não, normalmente são prédios muito altos que a gente exige isso. Aham. São prédios nós estamos falando agora, prédios de 20 andares, 30 andares, ou então alguns prédios mais novos aí que estão querendo fazer prédios de... algumas construtoras que querem fazer agora prédios de 40 andares, 50 andares. Uhum. Acima disso, depois a gente tem que trabalhar até fazer alguns estudos específicos, porque são situações muito particulares. Talvez nem só o elevador seja o suficiente. Então a gente tem que fazer todo um estudo referente a se a quantidade de elevadores de emergência é adequada, se a escada é adequada, se precisa de outros sistemas auxiliares. Você entendeu? Então, assim, a gama de sistemas é muito ampla. Não só da rota de fuga, mas até os próprios sistemas de combate a incêndio auxiliam na evacuação.
como exemplo do sistema de chuveiro automático. O sistema de chuveiro automático, ele detecta o calor, dispara, joga água, só por si só ele combate o incêndio, impede o incêndio de propagar e permite que as pessoas evacuem a tempo antes que o fogo tome todo um andar ou então um prédio inteiro. Como assim o sistema do chuveiro? Eu não entendi. Como que é que funciona isso aí? O sistema do chuveiro automático? Chuveiro automático é o que a gente chama de... Não, eu sei. O sistema propriamente, como que é que funciona? O sistema, normalmente, ele tem uma pequena ampola com um líquido dentro que ele é muito sensível à temperatura. Uhum. Quando o ambiente começa a aquecer, esse líquido dentro dessa ampola, ele dilata e estoura esse vidro. Quando ele estoura esse vidro, ele libera o fluxo de água do chuveiro. É nessa forma que ele funciona. Então, assim, o sistema funciona, só que não funciona igual nos filmes que a gente vê, né? Que tipo, o cara vai lá com a bingazinha lá, passa aqui, dispara e inunda o prédio inteiro de água. Não funciona assim. O máximo que ele vai acontecer é acender e disparar o chuveiro, né, no chuveiro onde ele passou o isqueiro. Professor. A próxima pergunta é exatamente sobre a saída de emergência. Prédios de 2 andares ou mais, qual é a medida correta dessa saída de emergência, desses corredores, digamos assim, para a saída de emergência? Qual é a medida dele? Olha, normalmente a medida mínima de um corredor é 1,10 m de largura. Mas só que a largura dos corredores vai variar em função da quantidade de população do pavimento. Quando eu digo do pavimento, porque assim, há prédios. Tem prédio que tem 4 apartamentos, eu posso ter um prédio que tem 8 apartamentos no mesmo andar, eu posso ter um prédio que tem uma boate inteira num pavimento. Eu já vi alguns projetos de alguns prédios onde como é que fala? A salão de festa do prédio é no topo. Normalmente o pessoal faz embaixo. No térreo, né? É no térreo, lá embaixo. Eu já vi pessoal fazendo projeto lá em cima. Qual que é o problema? Muita gente em um ambiente só. Aí você tem que ter uma porta enorme, tem que ter corredores enormes, tem que ter uma escada enorme para dar fluxo para toda essa população. O que diz a legislação, voltando a falar dos incêndios em edifícios, especialmente os mais altos, o que diz a legislação sobre os hidrantes? Hoje, aqui na capital, eu sei de alguns, mas eu, aparentemente, né, pelo que eu só observo, ainda é em número pequeno. Tem número suficiente de hidrantes ou não há uma política para isso? Temos uma política. Na verdade, nós trabalhamos bem próximos a Águas de Cuiabá, justamente porque a responsável pela instalação desses hidrantes urbanos é a empresa Águas de Cuiabá, a nossa concessionária. Então, nós trabalhamos muito próximo. Até cerca de 5 anos atrás, a quantidade de hidrantes urbanos que nós tínhamos aqui na capital era muito pequena. E a grande maioria não funcionava. Não funcionava, por algum motivo ou por outro, ou falta de água. Quem fiscaliza é o Bombeiros que fiscaliza? Nós mesmos fiscalizamos. E hoje, há quantos hoje na capital, por exemplo? Temos cerca de 110 em funcionamento, espalhados pelo município todo, e ainda tem mais um projeto de instalação de cerca de 80. É porque nós sempre consideramos um raio de atuação desse hidrante. Então, assim, ele não vai cobrir uma quadra, ele vai cobrir uma área enorme, por exemplo, uma área de raio de 600 metros ou até mais, de acordo com a característica daquele bairro. Por exemplo, um bairro industrial onde há um risco maior de incêndio, a quantidade de hidrantes vai ser maior. Agora, um bairro residencial onde são só casas térreas, o risco é muito menor. Então, assim, a quantidade de hidrantes urbanos que vai ter nessa região vai ser muito pequeno. Entendi. Vamos para o intervalo comercial de novo. O tempo está voando, tem tanta coisa para a gente falar aqui ainda. Eu quero falar também sobre a segurança lá na zona rural, não é? Porque, afinal de contas, fala-se muito aqui da zona urbana, mas e lá? Como é que funciona isso? Como é que é feita a regularização disso, não é?
a fiscalização propriamente. Daqui a pouquinho a gente retoma a entrevista com Paulo César Crivelli, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, ao vivo no Opinião, instante só. E o Opinião está de volta, programa Opinião nessa sexta-feira. E hoje uma sexta-feira que está um pouco mais fresca, à noite pelo menos, porque caiu uma chuvinha breve, né? Mas ajudou um pouco a refrescar a gente, porque Cuiabano sente calor por natureza, mas hoje estava insuportável até umas 2 da tarde. Aí, da metade para o final da tarde, deu uma chuvinha, mas uma chuva boa que deu uma refrescada. Tomara que venham outras tantas aí, que não sejam exageradas também, porque ao passo que ajuda a gente aqui, há sempre alguém que padece por lá, pelos lados dos os ribeirinhos, enfim, né? Então, São Pedro, pega leve aí, mas seja na mosca, né? Acerte na mosca aí, em termos de liberação aí de água para o povo cuiabano. Olha, um recado importante para você nesse instante. É um recado para você que está pensando aí em armazenar as suas mercadorias, estocar suas mercadorias. É um recado muito importante e é da Maxlog. Acompanhe. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Muito bem, o Opinião está entrevistando aqui hoje o Paulo César Crivelli, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros. E eu quero aqui falar nessa abertura aqui, vamos correr, porque é o último bloco e tem muita coisa importante para falar. Eu falei no bloco anterior sobre esse tipo de cuidado que foi falado até agora aqui para a zona urbana e a zona rural. Como é que funciona a regularização? Existe um planejamento nesse sentido? A exigência nesse sentido? Obrigatoriedade nesse sentido? Como é que está sendo feito o trabalho de fiscalização junto à zona rural? Na verdade, nós consideramos 2 casos específicos na zona rural, porque na zona rural existem edificações e algumas delas são de risco alto. Essas nós tratamos como se fosse área urbana, exemplo de uma agroindústria ou de uma distribuidora de líquidos inflamáveis. Ela vai estar muito provavelmente em uma área rural, mas o risco dela é como se fosse como se estivesse dentro do nosso bairro industrial aqui. Agora, além desses casos, nós temos também uma norma específica para regularização de propriedades rurais. Atualmente, essa norma é recomendatória. Nós fazemos algumas recomendações aos proprietários rurais. Que aí vai desde ter alguns equipamentos, ter treinamento para combate a incêndio em vegetação, que o próprio Corpo de Bombeiros faz esse treinamento, ter os materiais adequados para fazer esse treinamento, né? Ter os abafadores, ter os pulverizadores. Nós exigimos também que a pessoa... exigimos não, né? Recomendamos que Por enquanto é recomendação. Por enquanto é recomendação, não é uma... nós trabalhamos com uma recomendação acreditando que as pessoas vão querer fazer justamente para garantir o bem dos seus imóveis, né? Professor. Tenente, qual é o risco de uma escola, por exemplo, de escola médio e grande, qual é o risco na sua reforma? Qual é o risco de incêndio?
não tem risco nenhum. Ele tem que tomar cuidado tanto quanto tomaria se a escola tivesse prontinha, acabada ou não. Qual é o risco de incêndio numa escola em reforma? Em reforma, assim, todo ambiente existe risco. Pode ser um risco pequeno, muito pequeno, ou pode ser um risco alto. O problema de escolas em específico não é nem o risco de incêndio. O problema é a população que habita esse ambiente, que é uma população vulnerável. Então, nós temos que ter um cuidado específico, né? Quando eu digo população vulnerável, são as crianças que, muito provavelmente, no caso de um incêndio, elas não vão saber para onde, não vão saber para onde que é a saída, elas não vão entender que aquela plaquinha verde ali sinalizando é a saída de emergência. Elas não entendem que tem que fazer isso. Então, elas podem ficar presas num ambiente incendiado por conta disso. Com relação às reformas, toda reforma envolve alguns riscos, né? Vai trabalhar alguns materiais, por exemplo, pode estar cortando algum metal, esses cortes podem gerar fagulhas que pode causar um incêndio, mas via de regra nós não temos, pelo menos no estado, raríssimos casos de incêndio em escolas. Então, assim, eu diria que o risco é bem baixo, em reforma ou não. Mas o que nós realmente recomendamos é que as escolas façam um treinamento de evacuação com os alunos. Isso é uma recomendação nossa, justamente para... Mesmo que não esteja em reforma. Mesmo que não esteja em reforma. Justamente para treinar os professores ao que fazer num caso de incêndio e as crianças saberem que devem seguir o professor para um local seguro. Eu queria falar também sobre esses shows que são eventualmente realizados, né, por empresas de promoções artísticas. Como que se dá o trabalho de vocês, não é? Na verificação dos itens, nas investigações? Existe uma regularização específica para isso? É cada caso um caso? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, nós fazemos uma fiscalização bem forte em cima de eventos, de festas, justamente porque são situações onde há um risco grande, não necessariamente de incêndio, mas um risco grande de pânico, porque a quantidade de pessoas por metro quadrado é muito grande. Enquanto aqui uma edificação normal vai ter uma pessoa a cada 5 metros quadrados, mais ou menos, né? Podendo até ter mais. Num caso de uma boate, vai ter 4 pessoas por metro quadrado, talvez até mais, dependendo da quantidade de pessoas lá. A aglomeração pode ser muito grande. E no caso de um susto ou um pânico ali por alguma coisa, estoura alguma coisa ali, as pessoas acabam se machucando, sendo pisoteadas. Às vezes nem incêndio há. Aí, esses casos a gente trabalha com muito cuidado. Justamente para evitar que haja uma nova boate Kiss, principalmente, que a gente nós temos um cuidado muito especial justamente para não se repetir novamente esse desastre que foi no caso da boate Kiss, ou então acontecer não sei se os senhores vão lembrar do caso da Fecovag, que houve um desabamento numa arquibancada. Isso é muito antigo aqui no estado, mas nós fazemos uma fiscalização ferrenha nesses casos justamente para evitar esse tipo de situação. Professor. Tenente, diante de todo esse trabalho do Corpo de Bombeiro, eu imagino, e aí o senhor por favor me corrija, eu imagino que tem frequentemente cursos destinados aos integrantes do Corpo de Bombeiro. E aí vem a minha pergunta: quantos cursos já foram realizados entre os senhores neste ano e qual é o número de cursos de incêndio destinado a essa atividade de combate ao incêndio, o número ideal por ano? Olha, atualmente nós fazemos uma política de um curso ao ano. Parece pouco, mas assim, o volume de pessoas capacitadas é grande. E essa área em específico também não demanda uma grande quantidade de pessoas. Não precisa todos os bombeiros saberem analisar um processo, saberem terem conhecimento de engenharia específico para
estudar um caso de uma edificação para apontar possíveis irregularidades. A gente também não precisa de todo mundo sabendo disso. Ótimo, seria ideal que todos soubessem, né? Mas atualmente nós estamos trabalhando lentamente e capacitando todos. Então nós estamos trabalhando um curso ao ano, até porque também não é a única área de foco nossa. Nós temos a parte de atendimento pré-hospitalar, temos a parte de combate a incêndio urbano, combate a incêndio florestal, salvamento terrestre, salvamento aquático, mergulho e por aí vai. Então, assim, a instituição tem um cronograma de vários cursos no decorrer do ano nos mais diversos setores. O Tenente Coronel Paulo Crivelli, em que situação o Corpo de Bombeiros pode interditar um edifício, um prédio que apresente algum tipo de irregularidade e quais seriam essas irregularidades que levariam à interdição? Nós trabalhamos com 2 casos de interdição. O primeiro, que é risco iminente à vida. Se nós chegarmos no local, verificarmos que existe alguma coisa que possa causar um risco iminente às pessoas, nós interditamos imediatamente a edificação. Tem poder para isso? Nós temos poder de polícia específico para isso. Já desde 2005, na verdade, a lei foi revogada, foi criada uma nova lei em 2016, mas o poder de polícia existe desde 2005. O segundo caso é o caso que nós chamamos que é o ciclo de fiscalização. Normalmente nós notificamos uma edificação que está irregular por algum motivo, né? Está faltando algum sistema de segurança ou o sistema não está funcionando adequadamente. Nós notificamos, damos prazo para o responsável pela edificação se regularizar e caso ela não se regularize, nós aplicamos uma segunda notificação nela e aplicamos uma multa também e damos um segundo prazo. Se dentro desse segundo prazo ainda assim a pessoa optar em não se regularizar, aí nós interditamos considerando que a pessoa não tem interesse em garantir a segurança da edificação. Não tem interesse em garantir a segurança das pessoas que habitam aquela edificação. Aí nós fazemos a interdição. Professor, a última de hoje. Mas muito rapidamente, Tenente, há uma escala de visitas a hospitais por parte do Corpo de Bombeiros. Num prédio, por exemplo, do Arquivo Público, há uma visita marcada todo ano ou não? Ou depende muito de quem precisa convidar o Corpo de Bombeiro? Assim, nós visitamos, né, os locais em 2 casos. Ou vistoria solicitada, que a pessoa tem o interesse em regularizar conosco, ele pede para nós irmos ao local, ou então nós fazemos a fiscalização. No caso dos hospitais em específico, muito recentemente nós fizemos uma fiscalização junto com vários órgãos, que foi a fiscalização preventiva integrada, com CREA, com o Conselho Regional de Medicina, não, acho que não foi de medicina, foi de enfermagem, vigilância sanitária. Então nós fizemos em todos os hospitais de Cuiabá e Várzea Grande. Isso foi agora, final de setembro. Nós verificamos os que estavam regulares, os que não estavam regularizados, alguns receberam notificação, já começou a contar o prazo do ciclo fiscalizatório, outros tinham alvará, então não precisaram ser notificados. Então, com relação aos hospitais, até mesmo depois do caso lá do Hospital São Benedito, né? Uhum. Depois desse caso, também os hospitais já começaram a procurar o Corpo de Bombeiros para garantir a segurança das edificações, mas mesmo assim foi feita essa fiscalização para ter certeza que todos entraram no ciclo fiscalizatório. Muito bem, eu gostaria, se fosse por mim, mas não é por mim, é pelo Dorileu que manda, e aí tem que obedecer aqui, né? Que tem juízo, a gente tem que obedecer porque é horário de rede, então tem que encerrar a entrevista. Eu quero agradecer demais da conta aqui, mais uma vez, aqui ao Tenente Coronel Alessandro, do Corpo de Bombeiros.
que aqui esteve, na verdade, é diretor adjunto de Segurança contra Incêndios e Pânicos. Obrigado por ter vindo. Esse espaço continua sempre a postos para bem informar. Foi um prazer e espero receber novos convites. Vai receber, sim. Abraço para o Tenente Coronel. Coronel Alessandro, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, a Tenente Coronel Vivian, também a Coronel Bragança, a Luciana Bragança, enfim, ao pessoal de lá. Lorenberg, segunda. Até segunda, um grande abraço aos meus colegas professores amanhã, que é o dia dos professores. Ah, é verdade, aos mestres com carinho, você, Lorenberg, então, foi bom você lembrar, pega aqui. Parabéns, todo mundo que vem aqui já foi aluno do Lorenberg, só eu que não fui. Mas, enfim, parabéns aos professores, viu? Nós devemos muito a vocês que ainda precisam ser reconhecidos com políticas públicas daquelas que realmente a gente tem que ter orgulho. Precisa se orgulhar. Segunda-feira com o deputado federal José Medeiros ao vivo aqui no Opinião às 7h40 da noite. Um bom fim de semana, se cuida. Fica bem, fica com Deus também.